Olá rapaziada, boa tarde a todos. Esta é a nossa quinta aula do curso básico de eletrônica. No vídeo de hoje vou retomar um assunto que foi citado lá na aula de número 3, quando nós pegamos um motor como este, motor de micro-ondas, ligamos aos dois terminais dele um bocal. E quem assistiu a aula percebeu que ao girar o eixo dele de forma manual, ele automaticamente gerou energia essa suficiente para acender uma lâmpada. Se você ainda não assistiu a aula de número 3, entre lá na nossa playlist do curso básico de eletrônica e procure assistir nossas aulas na sequência correta, pois só assim você conseguirá acompanhar o raciocínio que está sendo desenvolvido neste curso. Então pessoal, naquela aula nós utilizamos esse motorzinho para gerar energia e na sequência eu expliquei as várias outras formas que são utilizadas para gerar energia. Neste vídeo vamos abrir esse motor e ver como ele é internamente. Vamos verificar o que tem aqui dentro, o que possibilita aquela geração de energia, aquela corrente que fez a nossa lâmpada acender. Então, no primeiro momento vamos abrir ele para ver como ele é internamente. Para isso eu vou utilizar uma chave de fenda fina. Vou colocar aqui e vou fazer uma alavanca para abrir. Então, uma vez aberto, podemos observar que internamente ele tem um conjunto de engrenagens. Vamos removê-las para ver o que tem embaixo delas. Antes de desmontar o seu motorzinho, é importante que você tire uma foto para você lembrar posteriormente qual a sequência das engrenagens. Então, uma vez que nós retiramos as engrenagens, encontramos aqui no centro um ímã. Observe pessoal, isso aqui é um ímã. Então é isso aqui que faz a mágica toda acontecer. Além deste ímã, embaixo desse ferro aqui, nós temos um enrolamento de um fio bem fino. Este fio foi enrolado centenas de vezes e ao final gerou esses dois terminais aqui, ó. Vou tentar tirar essa carcaça para a gente ver como é lá embaixo. E ao retirar a primeira carenagem, encontramos aqui um suporte plástico que faz a proteção desse enrolamento. Vamos continuar desmontando aqui, pessoal. Vou tirar essa parte aqui agora. Retiramos aqui, ó, a parte branca e observe que dentro dela já dá para ver o fio, ó. Um fio bem fino que foi enrolado, dando centenas de voltas, gerando dois terminais. Vou continuar desmontando. Pessoal, para desmontar isso aqui, eu teria que quebrar essas travazinhas aqui, ó. E aí nós iríamos perder esse motor. Por isso eu vou apenas suspender aqui, ó, para que vocês possam ver o fio lá dentro. Observe
o quanto ele é fino. Mais fino que um fio de cabelo, que deve ter muito mais que 1000 voltas. Ele começa numa perna, começa a girar no sentido horário, dando várias e várias voltas, até atingir o seu total e terminar aqui na outra perna. Esse fio, ele tem uma proteção especial, uma espécie de tinta de esmalte. Então ele é um fio esmaltado. Esse esmalte funciona como se fosse uma capa de plástico, que evita que ele dê curto-circuito ao passar por cima do outro. Então esse mesmo procedimento não poderia ser feito com qualquer fio, pois o fio comum não tem essa proteção do esmalte. Então o que acontece, pessoal? Este enrolamento forma centenas e centenas de voltas, gerando 2 terminais. Para que você compreenda o fenômeno que acontece, vamos fazer alguns desenhos aqui nesta folha de papel. Então, até agora, nós estudamos que existia a bateria, um polo positivo e um polo negativo. Dentro da bateria existia uma força, vamos pôr aqui 12 volts. Nosso fantasminha tem 12 volts. Dessa bateria saía o fio que alimentava uma lâmpada e fazia ela acender. Então, o fantasma exerce uma força, essa força faz com que os elétrons se movimentem, formando a corrente elétrica, que tem por objetivo sair do polo positivo e chegar ao polo negativo, conforme já explicado em outras aulas. Só, pessoal, que quando os nossos elétrons eles saem do polo positivo e começa a caminhar pelo fio, gerando a nossa corrente elétrica, ele cria também um efeito eletromagnético ao redor do fio. É como se aqui no fio estivesse criando magnetismo, uma onda magnética, certo? É como se criasse um pequeno efeito de ímã aqui no fio. Um fio por si só, o efeito é desprezível. Então essa volta aqui geraria um campo magnético desprezível. Então se eu aproximasse um metal desse fio, não iria acontecer nada, pois o campo magnético criado é muito fraco. Só que se eu pego esse fio, eu dou uma volta, 2 voltas, 3, 100, 200, 400, 1000, 1200. Quando eu vou dando uma quantidade maior de volta, nós temos o efeito magnético aqui em cada voltinha. Cada voltinha dessa que o fio dá, ele tem o efeito eletromagnético. Então, se eu dou aqui 1000 voltas, 100 voltas, 200 voltas, o efeito do magnetismo da primeira volta se soma com a segunda, com a terceira, com a quarta,
E aí vai se somando o efeito magnético uma da outra, fazendo com que esse magnetismo fique muito mais forte, ao ponto de eu aproximar um ferro e ele puxar, como se fosse um ímã. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: ao passar corrente elétrica por um fio, ele gera magnetismo. Esse magnetismo é desprezível quando eu tenho poucas voltas, mas quando eu reúno centenas de voltas, o efeito ele fica forte. Olha só, em nossa aula de número 4, eu expliquei para vocês que um LED como este, ao receber energia elétrica, ele acende, ele brilha, ele tem luz. E expliquei ainda que se eu inverter a situação e colocar sobre ele luz, ele também vai fazer o oposto, que é gerar a energia elétrica. Então, se eu boto energia, ele gera luz. Se eu ponho luz, ele gera energia. Isso foi demonstrado em nossa aula de número 4. Se você ainda não assistiu, passe lá na nossa playlist do curso básico de eletrônica e assista a aula de número 4. Então, assim como o LED é capaz de fazer o efeito oposto, o nosso fio enrolado em várias voltas também é capaz de fazer o efeito oposto. Então, se eu botar energia, ele gera um ímã. Se eu colocar um ímã para girar aqui em cima, nessas centenas de voltas, esse magnetismo criado por esse ímã, vou pegar um ímã maior aqui, o magnetismo criado por esse ímã, agindo em cima desse enrolamento, vai gerar energia elétrica. Eu estou fazendo o efeito oposto. Se eu ponho energia, gera magnetismo. Se eu ponho magnetismo, gera energia elétrica. Então, o que eu estou afirmando para vocês é o seguinte, que se eu colocar energia elétrica aqui nesses dois terminais, esse enrolamento desses fios vai criar um efeito eletromagnético, ou seja, um ímã criado através da eletricidade. Este ímã criado nestas bobinas vão gerar uma força magnética que vai atuar em cima desse segundo ímã e vai fazer o nosso prato do micro-ondas girar, pois quando eu tenho um ímã interagindo com outro ímã, eles vão se empurrar ou se atrair. Como eu tenho esse efeito num eixo que está preso, a única coisa que ele pode fazer é girar. Todo ímã, ele tem um lado norte e um lado sul. Quando eu coloco o lado norte de um ímã contra o lado norte do outro ímã, eles vão se afastar um do outro. Se eu coloco um lado sul de frente para um lado norte, ele vai se atrair.
Então nós temos aqui o lado norte e o lado sul. Ao aproximar um do outro, eles se atraem. E agora eu tenho um lado norte com o lado norte. Ao aproximar o ímã um do outro, como são dois polos iguais, eles vão se afastar. Observe que foi criada uma força que empurrou aquele ímã, fazendo com que ele caísse. Novamente, uma força invisível. Então, voltando para a nossa folha, nós observamos que o ímã ele tem o seu lado norte e o lado sul. Norte e sul. No caso do ímã que está sendo utilizado, ele tem esse formato. Um lado é o norte e o lado que está lá atrás é o sul. O segundo ímã da mesma forma. Um lado é norte e o outro é sul. Quando eu coloco norte de frente com o sul, eles se atraem. Se eu coloco norte com norte ou sul com sul, eles se afastam. E por que que eles se afastam ou eles se atraem? Porque existe uma força invisível aqui entre eles, que é o nosso fluxo magnético. Então todo ímã ele tem ao redor do seu corpo o fluxo magnético. Então, conforme explicado, quando eu pego um fio fino, enrolo ele centenas de voltas e coloco energia elétrica em seus terminais, ele se transforma num ímã, um ímã criado através da eletricidade. Portanto, o que nós temos aqui neste ímã elétrico é o eletromagnetismo, que é um ímã criado através da corrente elétrica. Então, ele vai se tornar um ímã e vai ter um fluxo magnético. Então, conforme já visto na explicação aqui, todo ímã tem o seu fluxo magnético. E o fluxo de um vai interagir com o fluxo do outro. Com isso, nós podemos concluir que este ímã interage com este ímã. O fluxo magnético deste interage com o fluxo magnético deste, que começa a girar. Então nós temos o prato do micro-ondas girando, a hélice de um ventilador girando, um motor de partida de um carro girando e vários outros motores. Só que, conforme já explicado através do LED, nós podemos fazer
um efeito inverso. Assim como eu colocava energia no LED, ele gerava luz, e ao colocar luz, ele gerava energia. Se eu pegar este enrolamento que está fora da energia, portanto, sem eletricidade, e fazer com que um fluxo magnético interaja com ele, ele vai gerar eletricidade, fazendo com que uma lâmpada acenda. Então, quando eu girava a engrenagem do micro-ondas lá com a mão, eu estava fazendo esse ímã girar. Ao girar, o fluxo magnético vai interagir com essa bobina, com esse enrolamento, e vai fazer o efeito oposto, que é fazer surgir eletricidade nesses dois terminais. Para mostrar para vocês isto acontecendo na prática, eu separei aqui um enrolamento de um ventiladorzinho de micro-ondas. Então o que acontece? Chega aqui nesses terminais, são dois terminais, 220 volts. Esses 220 volts se dividem, interagem com essa bobina, com esse enrolamento, que deve ter centenas e centenas de voltas, de um fio fino como se fosse um fio de cabelo, e gera um campo magnético. Esse campo magnético vai interagir por essa chapa e vai atuar no eixo do ventilador, fazendo com que este eixo comece a girar. Ele vai girar porque a nossa bobina criou um fluxo magnético que vai interagir com o ímã que está aqui no meio. Ignorando este eixo que está aqui no meio, vamos pegar essa bobina aqui e vamos girar um ímã em cima dela. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos rodar esse ímã. Quando eu atingir uma determinada velocidade, girando este ímã, lado norte, lado sul, lado norte, lado sul, lado norte, lado sul, centenas de vezes, este fluxo magnético vai interagir com a bobina e vai fazer o efeito contrário. Ou seja, o fluxo magnético vai fazer com que apareça energia elétrica nesses dois terminais. Para que vocês possam ver essa energia, eu vou colocar lá nos dois terminais este LED. Então vou girar o ímã, ele vai gerar energia e vai fazer o nosso LED acender. Então vamos posicionar o LED. Então tá aí, pessoal, o LED, uma perninha em cada terminal lá. Agora eu vou fazer uso de uma furadeira. Eu vou colocar o ímã nessa ponta e vou fazer com que o ímã gire aqui próximo à bobina, numa velocidade que faça com que nossa bobina gere energia.
Então vamos pegar um ímã, qualquer ímã desses aqui, e vamos prender ele aqui, ó, desta forma. Então, pessoal, o ímã já está preso. Então, quando eu ligo a furadeira, ela é bem barulhenta, mas o efeito que eu quero é que o nosso ímã gire em cima da bobina. Então, eu vou colocar ele bem próximo para que nós possamos ver o que vai acontecer com o LED. Observe aí, pessoal, que ao girar o ímã, o LED acende. Ao parar de girar, o LED apaga. Quanto mais rápido o ímã gira, mais energia é gerada e maior o brilho do nosso LED. Se eu continuar girando, a corrente vai aumentar e ele vai queimar. Então, o que acontece? Nosso ímã tem um lado norte e um lado sul. O lado norte ou o lado sul vai interagir empurrando e o outro lado puxando. Então, um fluxo magnético empurrando, um fluxo magnético puxando, e eu tô rodando e tô variando. Um lado puxa, o outro empurra. Um lado puxa e o outro empurra. Qual a consequência disso? Vamos para o papel. Então, nós temos um enrolamento de centenas de voltas e temos duas perninhas, dois terminais, nos quais foi ligado o LED. Ao girar o ímã, fluxo magnético empurra ou puxa. Então, gerou energia. Consequentemente, eu tenho tensão elétrica e tenho corrente elétrica. A corrente está circulando, alimentando o nosso LED. Só que essa corrente, ela não é qualquer corrente. Diferentemente da corrente gerada por uma pilha ou por uma bateria, esta corrente, ela possui características diferentes. Lembre-se que quando nós tínhamos a bateria e tínhamos uma lâmpada, eu falei para vocês que a corrente elétrica saía do polo positivo com a intenção de chegar no polo negativo. Passava pela lâmpada, fazia ela brilhar, e isso ia acontecer nesse sentido, até que a nossa bateria descarregasse e essa corrente parasse de circular. Ela saía do polo positivo para o polo negativo. No caso da energia gerada por meio do ímã e da bobina, nós vimos que o ímã tem um lado norte e lado sul. Então, ora ele está empurrando, então vai fazer isso aqui, ó. Se ele está empurrando, então ele vai fazer daqui para lá, fazendo com que a corrente circule neste sentido.
Quando ele chega do outro lado, ele está puxando. Então, essa corrente começa a circular no sentido contrário. Ele inverte. Ela passa aí para o outro lado. Então, ela estava indo para esse, o ímã inverteu, ela começou a ir para esse. E aí isso vai acontecendo, ó. Ele está girando, empurrando, puxando, empurrando, puxando. Então, a corrente elétrica ela está assim, ó. Um lado para o outro, 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 enquanto o ímã estiver girando. Quanto mais rápido o ímã gira, mais rápido vai acontecer isso aqui, ó. Então, diferentemente da corrente da bateria, que circulava apenas em um sentido, essa corrente ela está alternando o sentido. Ela está indo para um lado e para o outro, de acordo com a velocidade do ímã. Então, essa aqui, por ela alternar, eu digo que ela é uma corrente alternada. Que ela ora vai para um lado e ora vai para o outro. Essas daqui, como ela nunca muda o sentido, ela continua no mesmo sentido, ou seja, ela vai ficar fazendo isso até a bateria acabar. Ela é a corrente contínua. Continua. Então, estou demonstrando para vocês, através da aula 5, que existe dois tipos de corrente. A corrente alternada, que anda para um lado e para o outro, e a corrente contínua, que anda apenas em um sentido. A corrente alternada, ela anda junto com a tensão alternada. E a corrente contínua anda junto com a tensão contínua. Então, o que seria isso? Corrente, o fluxo de elétron. Corrente contínua, o fluxo de elétron que corre em um único sentido. Tensão contínua é o nosso fantasma. Um fantasma que apenas empurra a corrente. Já aqui, nós temos a corrente alternada. Um fluxo de elétrons que ora corre para um lado, ora corre para o outro. Que está trabalhando junto com a tensão alternada, que é o nosso fantasma. Fantasma que ora empurra e ora puxa. É um fantasma maluquinho. Ora está empurrando, ora está puxando. Então, pessoal, é isso que acontece lá no gerador da nossa hidrelétrica. O eixo do motor está girando. Nesse eixo tem um ímã. E ao redor do corpo do gerador tem vários enrolamentos que vai fazer com que a energia saia para ser transformada e enviada para as cidades. Nas cidades eles vão abaixar o valor para mandar para as ruas. Ela vai passar por um transformador, conforme explicado na aula 3, até chegar nos postes que abastecem a sua casa. Tudo isto seguindo esses princípios que foram explicados aqui. Outra coisa
que eu tenho que falar para vocês antes de encerrar essa aula é que o nosso fantasma da energia contínua, ao empurrar, ele coloca sua força toda de uma vez. Então, se ele é um fantasma de 12 volts, ele vai fazer uma força de 12 volts de única vez. Já o fantasma da corrente alternada, ele vai fazendo força aos poucos. Então ele sai desde o ponto zero, começa a fazer a força 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200, até a força 220. No caso de quem mora no centro-oeste. Aí ele para num determinado lugar, começa a fazer força no sentido oposto. Então, ele começa -1, porque ele está andando para trás. É como se tivéssemos uma régua, no qual, andando naquele sentido, eu estou pegando números positivos, e andando nesse sentido, eu estou fazendo uma força negativa. Então, -1, -2, -10, -30, -100, -150, -220. Ao chegar no seu ponto máximo de força, então o nosso fantasma ele faz uma força subindo, aí de repente ao chegar no máximo ele começa a diminuir, 190, 180, 12, 4, até chegar no zero. Então ele começa do zero ao máximo e do máximo ao zero. Zero é quando ele para, pessoal. Ele para. Aí ele começa a fazer uma força no sentido oposto, uma força máxima. E depois ele começa a reduzir essa força. 200, 180, 100, até chegar no zero de força novamente. Seria isso, ó. Ele começa com pouca força, vai aumentando sua força, chegou no máximo, começa a diminuir a força, começa a diminuir, perdeu força, parou. Agora ele começa a aumentar a força no sentido oposto, aumentou, chegou no máximo, começa a diminuir a força, começa a diminuiu, chegou no zero, parou. E começa, e vai fazendo isso o tempo todo. Isto, na engenharia elétrica, é representado através de um gráfico. Se você está fazendo um curso de engenharia ou um curso técnico, você vai observar que os professores eles fazem um gráfico, formato de uma cruz, no qual essa linha representa o tempo e essa linha representa a força, que são os volts do nosso fantasminha. Então, ele começa aumentando, que é o ponto zero, e ele começa a fazer força, vai aumentando a força, aumentando, chegou no máximo de força, e aí começa a diminuir a força, diminuir, mas andando sempre naquele sentido lá, até que perdeu a força, chegou no zero. Aqui ele estava andando naquela direção, tá? Vamos supor que seja isso aqui, ó. E agora ele parou e vai começar a fazer uma força oposta. Ele vai começar a aumentar a sua força, aumentou, chegou no máximo, aí começa a diminuir sua força, diminuiu, e zerou e parou. Aqui é quando ele estava andando no sentido oposto. Que ele andou para um lado, aqui ele andou para o outro. Certo? Então aqui ele estaria andando assim. Então, por ele estar fazendo isso o tempo todo,
que é chamado de tensão alternada, que anda em conjunto com a corrente alternada, pois corrente não vive sem tensão. Assim como a corrente contínua de uma pilha anda com a tensão contínua, a tensão alternada anda com a corrente alternada. E assim ficou fácil de vocês perceberem que a energia gerada por uma hidrelétrica é uma energia alternada. Portanto, a energia que chega na sua tomada é uma energia alternada. Possui uma corrente que anda para um lado e para o outro, pois ela está sofrendo uma ação de uma tensão alternada, um fantasma que ora empurra e ora puxa. Este fantasma existe por conta do magnetismo, polo norte, polo sul. Na tensão contínua, nós dizíamos que a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Já na tensão alternada, não existe polo positivo, pois se a ideia é que a corrente sai do polo positivo para o polo negativo, então neste pequeno momento aqui, nós teríamos um positivo aqui e um negativo aqui, pois a corrente estaria saindo daqui para lá. Mas quando o ímã inverte, a corrente começa a andar para lá. Então este aqui virou positivo e o de lá virou negativo. E essa troca de polaridade aqui vai acontecer conforme o nosso ímã está girando. Então o fio que ora era positivo, neste momento está sendo negativo. E no próximo momento volta a ser positivo. E é justamente por isso que na rede elétrica de sua residência, você não pode dizer que o fio é positivo ou que o fio é negativo, porque está ocorrendo essa troca o tempo todo nesse fio. E é por conta disso que nós utilizamos o nome fase e neutro na residência, e não positivo e negativo, como muito eletricista costuma falar. Outra coisa que é importante destacar é que alguns equipamentos funcionam com a nossa corrente alternada. Exemplo, a furadeira, a maquita, o chuveiro, o liquidificador, todos eles funcionam com corrente alternada. Porém, nós temos equipamentos que funcionam com corrente contínua. Exemplo disso é o nosso radinho de pilha, o nosso aparelho celular, a nossa televisão. Aí você me pergunta, mas como assim? A televisão, o celular trabalha com a corrente alternada? Pois, ao utilizá-los, eu coloco eles na tomada. E você acabou de me dizer que da tomada sai uma corrente alternada. Então, pessoal, é o seguinte, todo equipamento ele possui uma placa. E esta placa é dividida em vários setores. Então seria isso aqui, pessoal. Nós temos a placa responsável pelo funcionamento do aparelho.
Essa placa é dividida em vários setores, cada setor com uma função específica. O primeiro setor desta placa, que é onde chega o nosso cabo de energia, que vem da tomada, é chamado de fonte. Então o que acontece? A nossa tomada vai gerar uma corrente alternada que vai entrar por esse cabo e vai chegar até a fonte. Nesta fonte nós temos alguns dispositivos eletrônicos que vão transformar essa corrente alternada numa corrente contínua e vai alimentar o setor número 1, vai alimentar o setor número 2 e vai alimentar o setor número 3. Cada setor desse é responsável por uma função naquele aparelho. Por exemplo, se isso aqui é uma televisão, esse setor 1 poderia ser responsável pelo som. O setor 2 responsável por acender a tela. E o setor 3 responsável pela imagem. Vermelho, azul, verde. E assim nós temos vários setores em uma placa. O que eu quero que vocês entendam é que o fato de entrar energia alternada não significa que todo o aparelho funciona com energia alternada, pois conforme veremos neste curso, existe um setor responsável por transformar a energia alternada em energia contínua. No caso do nosso aparelho celular, nós temos um carregador, pelo qual entra a corrente alternada, chega num circuito aqui dentro, que é responsável por transformar a nossa energia alternada em energia contínua. Observe aqui, ó, a entrada dele 110 ou 240 e a saída 5 volts contínuo. A imagem está muito ruim, que eu estou com pouca luminosidade aqui, mas essa entrada seria a energia alternada e a saída a energia contínua, que sairia por essa pontinha para alimentar o seu aparelho celular. No caso, iria carregar a sua bateria. E conforme já visto, a bateria e as pilhas funcionam com corrente contínua. Apesar de saber que a aula já está ficando grande, eu não posso encerrar a linha de raciocínio sem falar para vocês que o gerador lá na hidrelétrica, ele gira numa determinada velocidade. E conforme a velocidade que ele gira, ele gera uma corrente alternada, conforme já explicada, que vai ficar andando para um lado e para o outro, fazendo com que ela troque de posição. Cada viagem, uma ida e uma volta, é representado por um gráfico, conforme já explicado, que totaliza um ciclo. Então, isso aqui foi a ida e isso aqui foi a volta. Uma ida e uma volta
nós chamamos de ciclo. Então daqui para cá eu tenho um ciclo. E esse pedacinho aqui é chamado de semiciclo. Então tem um semiciclo negativo e aqui eu tenho um semiciclo positivo. Semiciclo, o pedaço. Ciclo, a ida e a volta. Esse gerador, ele trabalha numa velocidade que eu consigo ter 60 idas e 60 vindas, porque para cada vez que ele vai, ele volta. Então, se eu tenho 60 idas e 60 vindas, eu tenho 60 ciclos completos. Isso num intervalo de tempo de 1 segundo. Portanto, eu posso dizer que a frequência com que as viagens acontecem são de 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Hertz é frequência, a frequência com que alguma coisa acontece, a frequência com que nossos elétrons vão e voltam. Então eles conseguem irem e voltarem 60 vezes em 1 segundo. E é justamente por isso que em nossa residência nós temos uma frequência de 60 Hz. E com isso encerramos a 5ª aula, com a certeza de que a partir deste momento você sabe que tem tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua, corrente alternada, e a partir de hoje um novo conceito, que é a frequência. Que no caso da nossa rede é de 60 Hz. Peço desculpa pela demora em terminar a aula, mas quero que saibam que foi por uma boa causa, pois vocês não chegariam ao entendimento que estão tendo agora se eu fizesse uma aula de apenas 5 minutos e mostrasse para vocês este símbolo. E é isto que acontece em muitas escolas. Eles dizem para os alunos: existe uma tensão contínua, uma tensão alternada. Quando o aluno pergunta o que é a tensão alternada, o professor vai e desenha esse gráfico e pronto, definir. E aí o aluno conclui o curso sem entender o que acontece na prática. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa o joinha, não esqueça de se inscrever em meu canal. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Um abraço, tchau, tchau.